Todos nós já sentimos uma dor de barriga antes da apresentação de um trabalho na escola, ou uma dor terrível no estômago durante um dia estressante na empresa, ou passamos a comer compulsivamente na véspera de um grande evento. Essas e outras situações que vivenciamos no dia a dia são o resultado de uma íntima conexão entre o cérebro e o intestino. No vídeo de hoje, vamos entender por que o intestino é considerado nosso segundo cérebro. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico infectologista e este é o canal Guia de Sintomas. Se você gosta dos assuntos que abordo nos meus vídeos, peço que se inscreva e ative as notificações. Se curtir, dê um like e compartilhe. Porque o intestino é nosso segundo cérebro. Do esôfago até o ânus, estamos falando de um tubo que mede cerca de 9 metros e que é responsável pela digestão e absorção dos alimentos e pela excreção dos resíduos alimentares. Entretanto, um fato que foi subestimado durante muito tempo é que, ao longo das paredes do tubo digestivo, existe uma massa de tecido neural constituída por mais de 100 milhões de neurônios. Essa rede de neurônios é conhecida como sistema nervoso entérico e possui mais células nervosas do que a medula espinhal ou o sistema nervoso periférico. Todo esse suporte neural não existe por acaso. O aparelho digestivo precisa executar diariamente uma complexa rotina de processamento químico e mecânico dos alimentos, ao mesmo tempo em que o bolo alimentar é impulsionado por contrações musculares rítmicas e coordenadas ao longo desse tubo de cerca de 9 metros. Consequentemente, o segundo cérebro garante que o aparelho digestivo seja provido de autonomia para executar essas funções, sem depender do sistema nervoso central. Logicamente, o sistema nervoso entérico não participa dos processos elaborados de cognição, envolvendo pensamento, raciocínio, julgamento, tomada de decisões, planejamento e execução das ações. Habilidades que ficam sob a responsabilidade do sistema nervoso central. Por outro lado, essa população gigantesca de neurônios presentes no intestino sintetiza e trabalha com mais de 30 tipos de neurotransmissores. Você sabia que o sistema nervoso entérico é responsável por mais de 95% da produção e armazenamento da serotonina do corpo humano? Pois é, a serotonina é conhecida como neurotransmissor da felicidade, uma vez que ela regula o humor, media as sensações de otimismo, satisfação e bem-estar, e modula comportamentos como impulsividade e agressividade. Ou seja, não é exagero presumir que o nosso estado mental e emoções possam ser influenciados, em grande parte, pelo segundo cérebro que está presente no intestino. Dessa forma, as reações ao estresse, como sentir um frio na barriga, apresentar dor de estômago ou diarreia, assim como ter a sensação de bem-estar e satisfação quando nosso hábito intestinal é regular, podem ser respostas às sinalizações nervosas trocadas entre o intestino e o cérebro. Como se dá esse intercâmbio de informações? O nervo vago se estende da base do cérebro até o intestino. É através do nervo vago que as informações são enviadas do cérebro ao intestino e vice-versa. E essa troca de mensagens se dá em questão de milissegundos. Um fato muito curioso é que 90% das fibras do nervo vago estão transportando informações do intestino para o cérebro, e não o contrário. Além do nervo vago, outra forma de comunicação entre o intestino e o cérebro é através do microbioma intestinal. O intestino é colonizado por trilhões de micro-organismos, formando uma população polimicrobiana cerca de 100 mil vezes maior que o número total de pessoas vivendo no planeta. A mucosa intestinal possui uma camada de muco, onde esses micro-organismos vivem e interagem com células imunológicas e células nervosas. Quando, através do nervo vago, o cérebro envia sinais de estresse ou felicidade, é como se o microbioma intestinal captasse essas sinalizações. Ao mesmo tempo, esses micro-organismos enviam ao sistema nervoso central informações que podem influenciar diretamente nas respostas cerebrais. Mais de 70% das nossas células imunológicas são direcionadas para o aparelho digestivo, onde atuam como um batalhão de choque que fica de tocaia à espera de agentes infecciosos que possam ter sido ingeridos durante as refeições. Acredita-se que uma alteração na microbiota intestinal poderia funcionar como gatilho para deflagrar uma resposta imunológica disfuncional, que seria capaz de desencadear um processo inflamatório em todo o corpo. Nos dias atuais, existem evidências científicas que apontam para uma íntima correlação entre alterações no microbioma intestinal e o desenvolvimento de doenças neurológicas, como mal de Parkinson, esquizofrenia, Alzheimer e transtorno do espectro autista. Sabe-se que nas pessoas com mal de Parkinson existe uma disfunção do microbioma intestinal e o sistema nervoso entérico inicia o processo de degeneração muito antes do surgimento dos sintomas clássicos de parkinsonismo. Uma dieta rica em alimentos que estimulam a inflamação é considerada um dos fatores de risco para o mal de Alzheimer. Descobriu-se que as pessoas com Alzheimer apresentam uma redução significativa na população de micro-organismos da microbiota intestinal.
Sabe-se também que uma parcela significativa de pessoas com doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn e colite ulcerativa, também sofre de depressão ou síndromes ansiosas. Essas evidências reforçam a existência de uma conexão entre a disfunção do microbioma intestinal, a inflamação crônica, o segundo cérebro e os transtornos de humor. Outro exemplo de como a microbiota intestinal pode interferir no estado mental é a presença de um micro-organismo probiótico na microbiota intestinal saudável, conhecido como Lactobacillus rhamnosus. Essa bactéria é capaz de enviar sinais que estimulam os neurônios a liberarem o ácido gama-aminobutírico, conhecido como GABA, um neurotransmissor que reduz os níveis de ansiedade, promovendo o relaxamento e melhorando o sono e a capacidade de concentração. O microbioma intestinal também pode ter participação nos processos de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de aprender novas habilidades, se reprogramar e se adaptar a uma nova realidade. Quando a pessoa vivencia um evento traumático ou sofre uma lesão física ou um acidente vascular cerebral. Concluindo, ainda são necessários mais estudos para que os pesquisadores possam desvendar os mistérios que envolvem o sistema nervoso entérico. À medida que os pesquisadores se aprofundam no conhecimento sobre o segundo cérebro e suas interações com o restante do corpo, aumentam nossas expectativas de que possamos compreender melhor como se dá a dinâmica ao longo do eixo intestino-cérebro. Dessa forma, será possível desenvolver intervenções eficazes para garantir uma boa saúde intestinal, objetivando prevenir e curar doenças que afetam o sistema nervoso central e até mesmo os transtornos de saúde mental e outras patologias, como a síndrome do intestino irritável. Este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários, se curtiu, dê um like e compartilhe. Se você gosta dos assuntos que discuto nos meus vídeos, peço que se inscreva e ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.